Flamengo e Corinthians foram analisados de um jeito que quase ninguém faz antes de uma decisão. 4 inteligências artificiais ignoraram passado, peso de camisa e qualquer narrativa pronta. Entraram apenas 3 coisas na conta: momento real, elenco que realmente vai a campo, e comportamento sob pressão. O mais interessante é que nenhuma delas seguiu o caminho óbvio. Cada análise chegou ao favoritismo por razões diferentes. E é exatamente esse percurso que muda a forma de enxergar esse jogo. A Supercopa do Brasil de 2026 não é apenas um jogo simbólico de abertura de temporada. Ela funciona como um teste imediato de maturidade. Jogo único, campo neutro, sem margem para correção. Quem chega mais preparado, normalmente leva. O Flamengo entra como campeão brasileiro, respaldado por um trabalho contínuo, estável e já testado sob pressão. O Corinthians chega como campeão da Copa do Brasil, carregando o rótulo de time perigoso em jogo único, acostumado a sobreviver em jogos de detalhe. 2 caminhos diferentes. 2 identidades distintas. E é nesse contraste que as análises começam a ganhar profundidade. A primeira leitura vem da Zemini. E a Zemini começa por um ponto que raramente aparece no debate do torcedor comum: estabilidade. Segundo a inteligência artificial, o Flamengo chega à Supercopa com algo que pesa muito em jogos únicos: um modelo de jogo reconhecível, mesmo em início de temporada. Não se trata de estar no auge físico. Trata-se de saber exatamente o que fazer em campo. Sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo utilizou o Campeonato Carioca como um laboratório controlado. Rodou o elenco, gerenciou cargas e, ainda assim, manteve eficiência ofensiva. Os números iniciais de 2026 apontam uma média aproximada de 2,5 gols por partida, o que chama atenção quando se considera o contexto de pré-temporada. Para Zemini, isso indica que o funcionamento coletivo já está assimilado. Taticamente, a inteligência artificial descreve um Flamengo organizado em um 4-2-3-1 flexível, que se adapta conforme o adversário. Arrascaeta surge como cérebro criativo, flutuando entre linhas. Pedro segue como referência central, oferecendo presença de área e capacidade de finalização. Quando a Zemini vira o olhar para o Corinthians, o tom muda. A equipe de Dorival Júnior inicia o Paulistão de forma competitiva, mas com oscilações defensivas claras, principalmente quando precisa subir linhas e recompor rapidamente. O sistema compacto funciona quando o Corinthians consegue atrair o adversário, mas sofre quando precisa sustentar defesa em bloco médio por longos períodos. Outro ponto levantado é o setor criativo. Segundo a Zemini, o Corinthians ainda busca estabilidade na construção ofensiva, o que pode acabar isolando Yuri Alberto em jogos onde a bola não chega com frequência. No aspecto emocional, a leitura é sutil, porém relevante. O Flamengo entra confortável apesar da derrota para o Fluminense por 2-1. O Corinthians entra pressionado a provar que o título da Copa do Brasil não foi um ponto fora da curva. Para a Zemini, esse detalhe pesa. Mas ainda assim a Zemini é clara, e afirma que o Flamengo tem maior probabilidade de vencer, mesmo que por uma margem pequena. E a próxima análise é a da Grok. A Grok segue um caminho diferente, mais numérico. Para essa inteligência artificial, o ponto de partida é a campanha do Flamengo no Brasileirão. Uma temporada marcada por constância, liderança prolongada e controle de jogos grandes. A pontuação final, próxima dos 79 pontos, é interpretada como reflexo direto de maturidade competitiva. No recorte mais recente, a Grok reconhece oscilações no Carioca, mas faz uma leitura importante. Essas oscilações não representam queda de desempenho, e sim parte de um processo consciente de preparação. Pedro aparece como peça reintegrada, já treinando plenamente e com bom índice de aproveitamento nas finalizações. Arrascaeta surge em fase final de ajuste físico, mas com expectativa de participação direta. Do lado do Corinthians, a Grok observa um início de Paulistão competitivo, porém irregular. Vitórias apertadas, jogos decididos nos detalhes e partidas em que a defesa foi exposta em transições rápidas. Dorival Júnior optou por rodar elenco e preservar peças, o que cria um dilema clássico. Mais frescor físico, mas menos entrosamento em um jogo que exige sincronização máxima. A Grok também destaca a diferença de profundidade de elenco. O Flamengo consegue alterar peças sem perder muita qualidade. O Corinthians sente mais quando precisa adaptar funções. No campo psicológico, a inteligência artificial reforça que o estádio neutro tende a favorecer quem controla o ritmo da partida. E, nesse ponto,
o Flamengo aparece novamente à frente e isso faz do Flamengo o favorito. E se você está gostando desse tipo de leitura, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito, e garante que você receba esse tipo de análise antes da bola rolar. Na sequência, entra a leitura da DeepSec. Essa análise é mais agressiva, focada em intensidade e comportamento coletivo. Segundo a DeepSec, o Corinthians chega à Supercopa após uma pré-temporada mais curta, consequência direta da final da Copa do Brasil em dezembro. Isso impacta ritmo, especialmente nos primeiros minutos de um jogo decisivo. O Flamengo, por outro lado, chega com mais tempo de assimilação tática. Os dados recentes apontam aproximadamente 65 a 68% de posse de bola nos jogos com maior presença de titulares, além de cerca de 15 finalizações por partida. Para a DeepSec, isso indica controle territorial e capacidade de impor o próprio ritmo. A inteligência artificial descreve um Flamengo com linhas mais altas, pressão pós-perda de bola e ocupação constante dos meio-espaços. Esse comportamento tende a gerar dificuldades para equipes que defendem em bloco médio, como o Corinthians. A DeepSec reconhece que Yuri Alberto é a principal referência ofensiva corintiana, mas ressalta que o sistema depende fortemente da eficiência das transições. Quando essas transições são neutralizadas, a produção ofensiva cai de forma considerável. Outro ponto relevante é a disponibilidade de elenco. Segundo a DeepSec, o Flamengo chega sem desfalques críticos confirmados, o que amplia o leque de escolhas durante a partida. No campo emocional, a leitura é direta. O Flamengo sabe lidar com o favoritismo. O Corinthians entra apostando em erro zero. E a última análise vem da ChatGPT, funcionando quase como uma síntese técnica de tudo que foi observado. O foco aqui está nos últimos 45 dias. Pré-temporada, início dos estaduais e disponibilidade real de atletas. Segundo a inteligência artificial, o Flamengo utilizou o Carioca como ferramenta de ajuste, rodando elenco sem comprometer completamente o nível competitivo. Pedro aparece como atleta reintegrado e já utilizado no time principal. Arrascaeta teve minutos controlados, mas segue como referência criativa. No Corinthians, o ChatGPT observa resultados mistos no Paulistão, com partidas que expuseram dificuldades defensivas em transições rápidas, especialmente contra equipes com maior mobilidade. A inteligência artificial evita números exatos nos confrontos diretos recentes, mas afirma que o Flamengo levou vantagem nesses duelos, algo que influencia diretamente o aspecto psicológico da decisão. Taticamente, o confronto é descrito como um embate entre posse estruturada e transição rápida. Se o Flamengo controla o ritmo, tende a impor superioridade. Se o Corinthians encaixa contra-ataques, o jogo se equilibra. Ainda assim, a profundidade de elenco e a capacidade de adaptação durante o jogo aparecem como diferenciais rubro-negros. Para ChatGPT, o Flamengo entra como favorito, com um grau de confiança moderado a alto, reconhecendo que decisões sempre carregam variáveis imprevisíveis, principalmente contra o Corinthians. Ao cruzar todas essas leituras, o cenário começa a se desenhar com mais clareza. As inteligências artificiais usam critérios diferentes, pesos diferentes e caminhos distintos. Mas alguns pontos se repetem. O Flamengo chega com modelo mais consolidado, mais opções de ajuste e maior controle emocional em decisões recentes. O Corinthians chega competitivo, perigoso e especialista em jogos de alto risco. Se houver espaço para erro, o Flamengo tende a absorver melhor. Se o jogo se abrir, o Flamengo tende a explorar melhor. É uma decisão que pode ser resolvida nos detalhes. Talvez até por um placar mínimo. Mas o contexto favorece quem consegue controlar mais variáveis ao longo dos 90 minutos. Agora eu quero saber de você. Esse favoritismo do Flamengo se confirma dentro de campo? Ou o Corinthians vai mostrar mais uma vez que finais não se jogam, se vencem? Em jogos únicos, você confia mais em um modelo consolidado ou em quem está acostumado a decidir? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu leio e respondo todos. Curtiu a análise? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para quem ainda não sabe o que esperar desse jogo. A gente se vê no próximo vídeo.